Ainda sobre cumulação, a doutrina identifica um tipo de pedido cumulativo que o código não cuidou porque não interessa muito, mas academicamente interessa para efeito de raciocínio. Alguns pedidos cumulativos simples, ou seja, aqueles que eu faço vários pedidos e quero todos, alguns desses pedidos, por lógica, há uma certa acessoriedade, há uma certa dependência, uma certa condição. A doutrina chama esses pedidos de cumulação sucessiva. Significa o seguinte: eu faço vários pedidos e quero todos. Portanto, há uma acumulação simples normal do 327. Só que por lógica, eu só terei o segundo se o primeiro for concedido. Vou dar um exemplo. Eu peço a rescisão do contrato e a devolução das parcelas pagas. Ora, eu só terei a devolução das parcelas pagas que eu quero se o contrato for rescindido. Se a rescisão for negada, mantido o contrato, eu nem preciso ir para o segundo pedido. Vejam que essa sucessão que faz com que a doutrina identifique essa espécie, ela não é importante, afinal de contas eu estou diante de pedidos cumulativos simples. Mas a lógica nos impõe esse raciocínio, em que há um pedido do qual depende o outro, e o outro que é dependente desse apenas do ponto de vista da lógica jurídica. Há ainda uma referência no Código, no artigo 325, aos chamados pedidos alternativos. Diz o 325 que pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, o devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo. Na verdade, esse 325 reflete uma situação de direito civil. Vocês viram no segundo ano que há várias formas de classificar obrigações. Uma das obrigações que existem são as obrigações alternativas. Lembram? Aquela em que, havendo vários objetos na obrigação, é possível cumprir apenas um deles. Ou seja, eu devo isto ou isto ou isto. Em um determinado instante, essa concentração se dará para que, ao invés de termos na obrigação aqueles vários, se tenha apenas um como cumprido e, portanto, a obrigação se extingue com o cumprimento de um entre várias obrigações possíveis e alternativas. Ou seja, quando no direito material se celebra um contrato alternativo, o inadimplemento nos leva a uma ação de cobrança também alternativa. Afinal de contas, se o contrato permitia que se tivesse várias coisas a serem cumpridas, ou uma, ou outra, quando eu vou à justiça cobrar do inadimplente, é possível que o inadimplente continue tendo esta alternativa. Vejam que a alternativa não nasce da cabeça do autor, nasce da relação contratual que estabeleceu que uma obrigação ia ser alternativa. Só não será assim se no contrato estiver dito que a escolha caberá ao próprio credor. Ou seja, diante do não pagamento de nenhuma delas, é o autor que já tem o direito de escolher. Ora, se é o autor que já tem o direito de escolher, então a ação não será alternativa. Ele já vai escolher quando entrar com o processo. Mas se a escolha for do devedor, então eu terei que citar o réu para pagar ou uma, ou outra, ou outra. Essa seria a obrigação alternativa padrão. Infelizmente, o artigo 326, ele fez um apontamento muito desinteressante. Diz o parágrafo único do 326. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Veja, abriu-se a porteira. Agora ninguém é de ninguém, é o Deus dará. Porque o que se está dizendo é que, independentemente da obrigação material ser alternativa, o autor poderia fazer pedidos alternativos para que o juiz escolha. Ou seja, excelência, eu não sei direito o que eu vou fazer, está aqui um monte de coisa, o senhor escolhe aí dentro desse balaio o que o senhor acha que pode dar. É muito ruim esse parágrafo segundo, porque cria uma ação, um pedido alternativo fora da vinculação com alguma coisa real. Dá a entender que o autor então pode pedir qualquer coisa e o juiz dará aquilo que bem quiser. É esquisito. Portanto, eu faço aqui uma crítica e vocês eventualmente ponderem e façam até algum escrito, algum artigo científico sobre essa obrigação alternativa meio que genérica, que não é bom para ninguém. Então, esses são os pedidos simples, cumulativos ou compostos, e aí a gente vai desenhando cada uma delas. O 328, para encerrar esse capítulo, ele trata de uma questão que não devia estar aqui, porque é uma questão de direito civil já estudada. Não tinha nada que estar no CPC.
328 diz: na obrigação indivisível, lembra indivisível? Eu posso cobrar tudo de qualquer um deles, com pluralidade de credores, ou seja, vários autores de uma ação, vários credores, portanto, várias pessoas que têm direito de exigir, mas como uma coisa é indivisível, qualquer um deles pode pedir isoladamente. Aquele que não participou do processo, portanto, aquele credor que, embora sendo credor, não acionou o devedor, portanto, ele não entrou com o processo, quem entrou com o processo foi o outro credor, não ele. Esse credor que não participou do processo receberá a sua parte deduzida as despesas na proporção do seu crédito. É evidente, se eu tenho A, B e C credores de D, mas só o A aciona o D e o D paga, é óbvio que o A tem uma obrigação legal no plano dos credores de dividir em 3 esse recebimento. Mas em compensação ele tem o direito de compensar as despesas que ele teve nesta mesma proporção de cada um dos credores. E por fim, a possibilidade de alterabilidade dos pedidos. É possível alterar um pedido depois de feita a petição inicial? O autor, quando faz a petição inicial, esse pedido posto no inicial é para sempre? Ele pode mudar? Artigo 329. O autor poderá alterar até a citação, até a citação, aditar, ou seja, acrescentar pedido ou alterar o pedido, mudar mesmo, e a causa de pedir. Portanto, não só o pedido, como alterar a causa de pedir, ou melhorar a causa de pedir, ou trazer fato novo que gera uma nova causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Evidente, pessoal, até a citação, nós não temos ainda uma relação angular processual. A relação é linear, autor e juiz. O réu não está nem participando, portanto a ação pertence ao autor ainda, ele pode até desistir. Ora, se eu posso desistir, eu não posso alterar? Evidente que posso. E aí pergunto, e depois da citação? Inciso 2. Depois da citação e até o saneamento do processo, que é aquela fase antes das provas, ele também pode alterar ou auditar o pedido, mas agora com o consentimento do réu. E mais, se o réu consentir, portanto o réu permitir que o autor altere o pedido, ou acrescente causa de pedido, ou acrescente pedido, o réu passa a ter novo direito de resposta sobre esse acréscimo feito, para garantir o contraditório sobre esse ponto acrescido. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço.